Hoje eu vou te mostrar 5 assuntos cruciais para você que está pensando em montar a sua recarga de veículos, os seus eletropostos. Prepara papel e caneta que tem muito insight para compartilhar contigo. Fica até o final do vídeo para você sair daqui preparado para o mercado. Pessoal, na linha dos assuntos que a gente já vem discutindo aqui no nosso canal sobre eletropostos, recarga de veículos elétricos aqui, a gente tem percebido que tem muita gente curiosa, muita gente olhando o mercado, um já vai procurar direto como que importa, outro já liga na empresa que faz a gestão dos eletropostos, outro já começa a ver preço, mas como é que a gente começa a pensar em conectar tudo isso um passo antes? Tá? Um passo antes, porque você já está olhando o preço, você já está olhando um monte de coisa, esqueceu de coisas muito básicas que vão direcionar o teu investimento. Eu já te faço uma pergunta no início desse vídeo. É melhor tu sair igual um louco pesquisando preço ou é melhor tu já pesquisar direcionado, sabendo o que você quer, aonde você vai instalar, qual a tua estratégia e por aí vai. Então, isso que a gente vai trazer hoje para você em 5 grandes tópicos. E prepara que tem até uma apresentação aqui rápida também. Eu vou mostrar aqui 2 slides para vocês, muito importantes para vocês já terem uma noção desse mercado de eletropostos aqui no Brasil. Fechado? Bom, o primeiro tema, que não é menos importante, que eu gosto muito de frisar, é você fazer primeiro um levantamento da quantidade de veículos elétricos que tem aí na tua região. Tá? Esse é um dado que você não sofre muito para obter e isso te ajuda a mapear, primeiro, a quantidade, né, de veículos elétricos que vão estar rodando ali atualmente, o tipo de veículo que mais está rodando para você já ter uma noção de tamanho de bateria, quanto tempo esse carro precisa recarregar e etc. Quais locais aí tem mais deslocamento, principais avenidas, enfim. Então a quantidade de veículos elétricos é importante você mapear. Você quer ver o quão importante isso é? Eu vou te mostrar na tela aqui. Tá vendo aqui, pessoal, esse levantamento? Esse levantamento foi feito pela nossa equipe recente, tá? Tem menos de um mês aqui no site da ABVE. Para quem não conhece, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, você consegue ter essas informações aqui também. E olha a quantidade de veículos elétricos por estado que existe. São Paulo, campeão aqui, número 1, mas como a gente sempre fala em nossas redes sociais, esse mercado vem crescendo e vai crescer muito. Então, dá uma olhada aqui, passa os olhos aí em cima do teu estado para você ter uma noção um pouco mais abrangente. Né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que quer fazer negócios, por exemplo, no Rio de Janeiro. É um estado que é um pouco menor, por exemplo, do que... Um pouco menor não, é muito menor do que comparado com Minas Gerais e tem mais carros elétricos rodando. Então, a concentração aqui com certeza vai ser maior do que no estado. Agora, o estado é muito grande. Será que essa concentração, de repente, não está na capital? E aí, no interior tem menos? Então, esse tipo de benchmark, esse tipo de leitura de onde a quantidade de carros e etc., importantíssimo você fazer. Legal? Bom, esse foi o primeiro tópico. Segundo e também não menos importante, já que eu já tenho uma noção do tipo de carro elétrico que está rodando na região que eu quero trabalhar, a quantidade, o tamanho ali de bateria, o tempo que seria para recarga de cada tipo de carro daquele formato ali. Agora sim, quantos eletropostos existem na região que você quer trabalhar? Você já pensou nisso? Será que já tem bastante? Será que ainda tem pouco? Está engatinhando? Como é que isso está funcionando no mercado brasileiro? Bora dar mais uma olhada. Aqui, ó, você consegue ver novamente no mesmo site que a gente acabou de comentar, a quantidade de eletropostos por estado em vários estados do Brasil. Novamente, São Paulo aqui está como número 1, mas você vê que é proporcional à quantidade de carros também. E aí tu vê, ó, vou fazer o mesmo comparativo Rio-Minas. Tem um pouquinho a mais aqui no Rio de Janeiro do que em Minas Gerais, então está mais concentrado também. Tem mais carro elétrico, mas também tem mais eletropostos. Então, como é que tu faz uma análise com mais critério? Você pode pensar em filtrar uma análise assim pela tua cidade, ou pelas cidades que você quer atuar, ou de repente a nível estadual para você já ter uma noção, ou às vezes ser muito mais nichado a nível de bairros. Por que não? Porque aí você vai começar a ter uma noção um pouco mais clara de que tipo de local e etc. que você quer montar isso. Tá? Então, tu percebe que, vou até voltar ao slide anterior, ó, em torno de 220 mil
veículos elétricos rodando aí. Esse número a cada mês, pessoal, isso é absurdo. Está crescendo muito forte mesmo. E aí a quantidade de eletropostos aqui que você consegue ter uma noção em torno de 15 mil eletropostos. Então, se eu fizer uma conta de padaria aqui, dá mais ou menos aí para cada 9 carros rodando no Brasil, a gente tem um eletroposto. Tá? Então essa está sendo uma proporção atual, só que você tenha certeza que essa proporção vai descolar muito rápido, porque a quantidade de carros, de veículos elétricos sendo vendidos, tenho certeza que na tua região aí deve ter vários rodando já nas ruas aí. Então naturalmente a gente tem percebido vários movimentos, e a gente tem percebido movimentos de grandes empresas entrando nesse mercado e de pequenas empresas também. Então, gente, tem espaço para todo mundo, porque o mercado está aberto. Você percebe aqui, ó, fazer um comparativo, olha o estado do Acre, tem 6 eletropostos. Poxa, apesar de ser um estado que às vezes a gente pouco fala, né? Mas quantas oportunidades não tem nesse estado? Quantas oportunidades não tem, de repente, Roraima, né? O Amapá e assim, e por aí vai. Então, assim, aqui estão estados assim, que são mais afastados dos grandes centros, mas que também têm oportunidades. Então, esse tipo de oportunidade aqui, ele roda nível Brasil. Tá? Não quer dizer que São Paulo tem uma quantidade maior, que aí você vai mudar a tua operação para cá para fazer esse investimento, nada disso. Primeira coisa, avalia a tua situação, a tua capacidade de gestão desse negócio e sim os locais, tá bom? E deixa eu já te dar um spoiler, eu não ia mostrar esse slide aqui nesse vídeo, mas eu resolvi mostrar. Tá aqui no Fácil, eu vou te mostrar a projeção de venda de veículos elétricos para daqui a pouquíssimos anos. Olha esse recorte de notícias aqui. Segundo a Reuters, né, um canal de notícia aí bem conhecido a nível mundial, fez uma projeção de que no Brasil, em 2030, mais da metade do mercado já vai estar em termos de vendas de carros elétricos superando a venda de carros a combustíveis fósseis. Olha que número alarmante em 5 anos. A gente sai de um market share minúsculo hoje de veículos elétricos para uma coisa absurdamente grande. E daqui a 10 anos, ultrapassa. 57% dos motoristas já terão um carro elétrico. Isso é impressionante, pessoal. Tem mais uma notícia aqui, que é uma das maiores empresas mundiais aqui de venda de veículo elétrico, que é a BYD, comprando uma jazida de lítio para começar a explorar isso no norte de Minas. Não sei se vocês sabem, mas a BYD comprou também o espaço lá onde ficava lá em Camaçari, a antiga Ford, para começar a fabricar os veículos elétricos dela aqui no Brasil, e estrategicamente já está montando, já está comprando uma super ultra jazida de lítio aqui, né, com quase 1.000 hectares de tamanho de área de terra aí, ali no norte de Minas, também próximo ao sul da Bahia. Então esse tipo de notícia mostra para o mercado a capacidade e a velocidade com que as coisas vão acontecer. Se você está vendo condições de fazer negócio, não perca tempo. Que se você quer entrar nesse mercado e todo o mercado no começo dá mais retorno do que quando ele já está mais estruturado, você está perdendo uma chance de rentabilizar melhor o teu capital. Tá? Então assim, pessoal, a gente já conversou com vocês aqui sobre a quantidade de veículos elétricos, a quantidade de eletropostos. Agora a gente parte para avaliar o local, de fato. O local o quê? Cidade, bairro? Não. O local físico. Né? Você vai montar uma estação de recarga, aqui é só recarga veicular, você vai colocar isso conectado com um posto de gasolina, você vai colocar isso na entrada de um restaurante, de uma academia, você vai pôr isso no subsolo de um shopping, você vai fazer uma parceria com vários condomínios e colocar lá na área de estacionamento dos carros dos moradores. Qual que é a tua estratégia? Não existe uma resposta clara de qual que é a melhor estratégia. A melhor estratégia é aquela que você consegue gerenciar melhor. Porque não adianta você querer pegar uma rodovia de 600 km de extensão e encher de eletropostos, sendo que tua operação e teu braço não alcança tudo isso. Aí tu vai tentar convencer investidor sem ter know-how ainda, networking. Faz uma primeira bem feita, mostra lá para o investidor, leva a galera para fazer um passeio lá, levar o carro elétrico deles para recarregar, aí tu faz negócio com escala maior com investidores, tá? Pega essa dica. Então, o local, ele é importante para a tua decisão, para a tua estratégia, mas não quer dizer que existe o melhor local. O melhor local depende do que você está buscando e como você vai se conectar com esse mercado, tá? Então, fez mapeamento de veículo elétrico, mapeamento de eletroposto, olha o local agora, é a terceira etapa.
Sem muito perder tempo também, a gente tem que mapear muito forte. Aqui eu já dei um spoiler aqui nos primeiros comentários, mas o tempo de recarga. Você já escolheu o local? Legal. Quanto tempo um motorista precisa ficar parado ali? É que ele, na verdade, não é que ele precisa, na verdade, quanto tempo esse motorista vai ficar parado ali nesse eletroposto? É um shopping, é um cara que vai ficar 2, 3 horas dentro do shopping? Você já sabe que dá para fazer um eletroposto talvez com um semi-rápido, uma recarga ali um pouco mais demorada ali, talvez 1, 2 horas atenderia o teu público, né? E o cara vai lá, recarrega e volta, etc e tal. Então, casa isso. Agora tu está numa rodovia, você precisa de um carregador ultra rápido para que a recarga aconteça ali em poucos minutos. Em 20, 30 minutos o motorista no máximo já tem ali a bateria ali já no detalhe cheia ou praticamente semi-cheia para conseguir continuar o trecho. E aí se ele fica 20, 30 minutos, você já pensa, tem que ter uma conveniência. Você vai ficar lá 30 minutos parada lá, poxa, não tem nada para fazer também. Tem que ter essa linha de raciocínio, você tem que casar as coisas, senão tu monta só a recarga no meio da rodovia, gastar com segurança, aquele monte de coisa, entendeu? Então toma cuidado com isso, é importante tomar cuidado. Vou até dar um pitaco aqui que recentemente uma empresa trouxe para o mercado aí, mas isso lá na China ainda, né, tá bem inicial, um carregador de 1 megawatt de potência, extremamente absurdo, uma recarga violentíssima, coisa de 10 minutos a bateria estaria cheia, mas... Isso é importante, isso é legal, mas e a estrutura elétrica para comportar um super carregador desse? Isso tem que ser analisado também. Então, quando a gente fala de local, quando a gente fala também do tempo de recarga, a gente tem que avaliar a estrutura elétrica do local que a gente está implantando aquele carregador. Legal? Quinta e última, não menos importante também, estratégia comercial. Quanto que você vai cobrar pela recarga e como que você vai cobrar pela recarga. Já tem uma noção de quantos eletropostos tem na tua região? Já consegue fazer o benchmark de quanto que a galera está cobrando. Estão cobrando 2,20, 2,50 kWh, R$3, R$4. Estão cobrando quando o cara esquece o carro lá e deixa estacionado na vaga depois de já ter enchido a bateria, e aí eu vou cobrar por ociosidade, eu vou cobrar pelo plug quando ele conecta o plug no carro. Tem esses 3 grandes tipos hoje de cobrança, tá, no mercado brasileiro. Então, assim, qual que mais adere à tua estratégia de acordo com os 4 primeiros tópicos, qual que é melhor para a tua operação e qual que é melhor para o teu cliente também, porque não adianta você querer ganhar em todas as pontas e aí você afugenta o teu cliente, teu concorrente monta um do lado lá com preço muito mais enxuto, mais assertivo, tu perdeu o mercado. Então é importantíssimo ter uma estratégia comercial alinhada com o que está acontecendo no mercado, e se você tiver diferenciais, beleza, tenta precificar isso ou tenta colocar isso em forma de vantagens para o cliente enxergar que o teu eletroposto é melhor do que o do teu concorrente ali, para ele ficar parado ali. Fechou? Então hoje, pessoal, eu queria trazer mais uma abertura de mente desses 5 grandes temas. Tem mais temas que são importantes você pensar, mas esses 5 é o start. É por onde eu começo. A galera chega aqui perguntando, Luan, por onde que eu começo a olhar o mercado de eletropostos? Por esses 5 tópicos. Desses 5 tópicos, você já consegue avançar e evoluir bem rapidamente. Agora sim, gostou do vídeo? Fez sentido? Ainda não está inscrito? Então aproveita, tá? Já inscreva-se em nosso canal, deixa aí o teu like no nosso vídeo para a gente enxergar que esse vídeo está fazendo sentido, que está aderente ao mercado, e mais importante, comenta. Eu gosto de comentário, eu gosto de ler cada comentário eu pessoalmente vou lá e faço a leitura e respondo, tá? Minha equipe sempre me dá um toque lá e a gente está sempre de olho nisso, tá bom? E você, não perca, né? Se você está querendo olhar esse mercado com muito mais refino, entre em contato com a Solar Finance. Nós temos benchmark desse mercado nível Brasil feito, nós temos diversos acessos, conhecemos as principais portas de fornecimento de equipamento, de gestão ali dos pontos de recarga, da quantidade de custos operacionais, como é que você constrói esse modelo de negócio com dívida, com investimento, enfim. Monta uma operação bem planejada primeiro e vai dar passos largos no mercado. Conta com a gente em todas as etapas do seu negócio. Mais uma vez, aquele abraço.